Nesse sentido, eu vou trazer aqui um projeto, um trabalho que eu tive o privilégio também de participar, onde a gente desenvolveu de fato uma estratégia de futuro para uma organização social, porém através de um processo extremamente colaborativo e engajador, mesmo tendo ocorrido de maneira virtual. Esse projeto ele foi desenvolvido em parceria com a Wilinka, que é um ecossistema de inovação e de pesquisa localizado em Belo Horizonte, onde eles trabalham principalmente em parceria com universidades, instituições públicas e organizações do setor privado, para de fato desenvolver pesquisas aprofundadas sobre diferentes temas. Nesse sentido, a gente tinha o objetivo de desenvolver uma estratégia de longo prazo que estivesse alinhada com a organização, mas que também trouxesse esse processo colaborativo. Nesse sentido, a gente começou a entender quais eram as principais etapas, quais eram as principais informações que a gente precisaria mapear dentro desse processo através dessas visões colaborativas. Então, a gente começou de fato construindo, entendendo qual era a visão de onde é que a organização gostaria de chegar. Para isso, a gente queria fazer um processo colaborativo não apenas com lideranças da organização, mas também identificando visões de outros grupos, como, por exemplo, conselhos da organização, instituições acadêmicas e assim por diante, que estariam envolvidas no processo. A partir dessa visão de onde gostaríamos de chegar, a gente também precisaria realizar qual era o diagnóstico de onde nós estamos. Geralmente, para isso, trabalhando a parte de pesquisa, entendendo estudos de caso, falando sobre outros processos participativos e como incluí-los no nosso projeto, e também dialogando com especialistas de diferentes áreas. A partir desse diagnóstico, a gente precisaria pensar no nosso plano de ação, ou seja, definindo quais são as principais metas, objetivos, mas também quais são as iniciativas que vão me levar para essa visão de futuro. E também quais são as métricas que eu precisaria acompanhar para entender se eu estou me aproximando dessa visão desejável. Construindo esse plano de ação, em seguida a gente precisaria ter um momento para definir os primeiros passos, ou seja, um momento de definição e priorização, definindo qual era a abordagem de comunicação e engajamento, também qual era o modelo de governança que nós poderíamos atualizar e refinar, e também definindo potenciais protótipos em pequena escala e esses dados que deveriam utilizar para serem monitorados. Então, essa era basicamente as grandes etapas, digamos assim, que a gente definiu que a gente precisaria realizar. Uma barreira nesse projeto é que nós teríamos limite de tempo, já que a organização precisaria antecipar e desenvolver essa estratégia num curto espaço de tempo. Então a gente acabou definindo uma metodologia, uma abordagem, construindo uma série de informações e estratégia de futuro em apenas 5 dias. Para isso, a gente construiu de fato essa jornada de convergência de futuros, onde no primeiro dia a gente construiu a visão de futuro desejável. Então a gente engajou com mais de 50 pessoas simultaneamente em 3 horas de workshop, onde a gente construiu diferentes visões e no final a gente acabou tendo um momento de convergência, priorizando e refinando qual era a visão a partir do olhar da organização, mas também de colaboradores, do próprio conselho da organização, entre outros grupos. A partir da visão, no segundo dia, a gente desenvolveu um mapeamento de sinais de mudança, ou seja, identificando, utilizando aqui a abordagem ASTEP, quais eram as principais temáticas, soluções, inovações que estavam surgindo naquele contexto e fariam sentido serem trabalhadas com a organização. Então a gente fez tanto um mapeamento prévio de potenciais sinais e a partir disso a gente fez um processo colaborativo em conjunto com os grupos para identificar dentro de cada eixo quais eram potenciais mudanças, sinais fracos e tendências que estavam surgindo naquele período. No dia seguinte, no terceiro dia, a gente fez um processo de construção de cenários, ou seja, a partir das informações e visão, a gente definiu grupos de trabalho onde cada um pensou num determinado cenário, imaginando como poderia ser um futuro desejável, mas também um futuro indesejável e assim por diante. Em seguida, no quarto dia, a partir dos cenários, a gente desenvolveu a narrativa de futuro desejável, mapeando quais eram as principais informações, as principais áreas temáticas, por exemplo, que a organização deveria se debruçar e como é que todos aqueles pontos se conectavam em uma história de futuro. E por fim, no último dia, no quinto dia da semana, a gente se debruçou de fato na estratégia a partir dessa visão de futuro desejável, utilizando um processo de backcasting. Assim como eu expliquei anteriormente, a partir da nossa visão de futuro desejável para a organização, a gente definiu alguns resultados esperados como desdobramento daquela visão.
Então essa de fato foi a primeira etapa, onde a gente trabalhou no primeiro dia e refinamos em seguida e construímos a visão. A partir dessa visão, a gente fez justamente o processo de backcasting, identificando o que precisaria acontecer para eu alcançar essa visão, o que deveria acontecer logo antes. Nesse sentido aqui, nós trabalhamos numa linha de 10 anos de futuro, ou seja, nós segmentamos essa linha em 4 ciclos, como estamos vendo aqui, até 2031, e o que precisaria acontecer entre 2028 a 2031 para alcançarmos essa visão. Em seguida, o que precisaria acontecer entre 2025 e 2028 para eu alcançar aquelas iniciativas, e assim por diante. A organização por si só ela já tinha 3 pilares que eles atuam. Então isso facilitou para que a gente pudesse construir uma série de ações e iniciativas alinhadas com cada um desses pilares. Então a gente fez todo esse processo de mapeamento, um brainstorm colaborativo para identificar. E por fim, a gente olhou para o curto prazo, principalmente para os próximos 5 anos, e realizamos uma atividade de priorização. Ou seja, cada grupo, principalmente as lideranças, poderiam votar em quais iniciativas dentro de cada pilar seria estratégico a gente já poder materializar no curto prazo. Então, em cima da nossa visão dentro da organização, a gente acabou construindo esse processo colaborativo, identificando sinais e tendências, construindo cenários para identificar as potenciais métricas e fatores de mudança, para que de fato no final a gente pudesse aterrissar dentro da nossa estratégia. E o ponto interessante é que 2 anos após a gente ter realizado esse processo, dialogando com pessoas da equipe, eles informaram que eles continuam ou estavam continuando utilizando essa mesma estrutura e evoluindo essas prioridades. Isso faz com que talvez daqui a 5, 6 anos, né, a gente identifique o quanto dessas ações eles realizaram, mas um dos objetivos do backcasting é também a gente direcionar esforços no curto prazo para entender o que faz mais sentido para a organização dentro desse contexto de fatores externos que podem impactar e dentro do contexto de maturidade da própria organização.